de levantamento, estudos de levantamento do nosso ecossistema e que, portanto, não somos meia dúzia de cidadãos, alguns a quem o Estado retirou terras ou alguns privilegiados que acham que está na moda a questão ambiental e que agora decidimos trazer isso. Só pecamos por trazer a questão, do nosso ponto de vista, tarde, mas antes tarde do que nunca. Sobre a reportagem da RTP África, esta sim, que me parece ter cumprido com as regras deontológicas, felicitar a RTP África pelo serviço que prestou, serviço este sim, um verdadeiro serviço público. Não acha que as reportagens se complementaram, embora separadamente estivessem... Peço desculpas. Eu posso lhe interromper? Pode, na medida em que a reportagem da TVS não ouviu o movimento civil e a reportagem da RTP África era uma reportagem que se centrava nos aspectos ambientais colocados pelo movimento cívico. Peço desculpas, senhora jornalista, mas para dizer que são reportagens feitas por televisões diferentes, portanto a nossa televisão, que é pública, tinha o dever de ouvir todos os intervenientes e não o fez. E para lamentar também a ausência da Agripalma, porque considerando nós que a Agripalma é parte do problema, ela deve ser parte da solução e, portanto, da discussão, e seria de todo desejável que a Agripalma viesse cá esgrimir os seus argumentos, tal como todos nós cá estamos. Eu vou-lhe pedir um minuto e vou ler a carta que a Agripalma endereçou esta tarde à TVS, depois de ter concordado em participar no programa. Eu peço desculpas por não a ter feito. Esta cadeira deveria ter sido ocupada pela Agripalma, estava reservada à Agripalma. A carta dirigida ao diretor da televisão São Tomense diz: excelentíssimo senhor diretor da televisão São Tomense, foi a Agripalma Limitada convidada a participar no programa Cartas na Mesa, difundido pela sua emissora televisiva. De início, a Agripalma Limitada aceitou prontamente o convite, uma vez ser seu desejo esclarecer a opinião pública são-tomense sobre os reais benefícios do projeto e corrigir as desinformações que vêm circulando nos meios de comunicação nacional e internacional. Contudo, diz a carta, os contornos que nos últimos dias vem tomando esta controvérsia levantada à volta do projeto de plantação de palmeiras e produção de óleo de palma no sul de São Tomé, aconselha-nos a não nos envolvermos publicamente numa polémica cujos objetivos não nos são completamente claros e nos parecem diversos do que realmente animam os investidores na implementação deste projeto. A Agripalma reserva, no entanto, o direito de, em comunicado que tornará público, informar a opinião pública são-tomense dos atuais progressos do projeto e do seu impacto socioeconómico e os benefícios que trará para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, sobretudo no distrito de Caué. A Agripalma, portanto, não está presente e informou previamente a TVS da sua não comparência esta noite. Pode continuar. Muito obrigada. Portanto, nós gostaríamos de dizer aos nossos irmãos do Sul que reconhecemos que é uma população que vive em pobreza extrema, que somos solidários com a sua situação e que reconhecemos que é legítimo o seu direito a aspirar por melhores condições de vida e que, portanto, o Estado tem a obrigação de criar essas mesmas condições. O que nós não compreendemos e o que nós é que, de facto, um projeto como este a Agripalma pretende implementar, do nosso ponto de vista, não obedeça desde o seu início as mais elementares regras. E eu, antes de prosseguir, queria contrariar o senhor diretor da Agricultura. A que regras não respeitadas? Portanto, eu quero contrariar o senhor diretor-geral da Agricultura quando diz que em momento algum foi concedido à Agripalma 250 hectares dentro do Parque Natural. Para dizer aos cidadãos são-tomenses que o movimento não
surgiu de noite para o dia e que o movimento fez o seu trabalho de casa. Antes de se insurgir publicamente, teve o cuidado de se munir da assessoria técnica nacional e internacional. Eu quero apresentar informações anexas ao estudo do impacto ambiental apresentado pela Agripalma em 31 de julho de 2011, e eu vou ler, e neste documento a Agripalma aqui, portanto, diz que se compromete em promover o desenvolvimento rural e de salvaguardar o meio ambiente e a sua biodiversidade e, portanto, para dizer que, de facto, o Estado concedeu 250 hectares dentro do Parque Natural. E quem o diz é o relatório da Agripalma, que aqui está, e eu vou passar a ler. Portanto, informações anexas ao estudo de impacto ambiental. É a própria Agripalma que vem dizer o seguinte: na parte de esclarecimentos de algumas questões, ficou saliente a preocupação dos técnicos em saber sobre a concentração das espécies animais e vegetais na surface pertencente ao projeto, ou seja, a biodiversidade e as áreas em questões. Em questões é como está escrito. Os aproximadamente 250 hectares da concessão que entram no Parque Obo. E, portanto, isto está dito aqui pela própria Agripalma. Não somos nós que o afirmamos. Esta observação está feita. E, portanto, e dizer que é mentira, eu não acredito que a própria Agripalma pudesse usar um argumento tão forte contra si. E se, portanto, não foi concedido, que nos mostrem o projeto inicial, e porque nós temos informações que foi a Direção-Geral do Ambiente é que barrou a entrada das máquinas. Portanto, nós não estamos a fazer, que as máquinas estiveram muito próximas de entrar no Parque Natural. E graças à intervenção da Direção-Geral do Ambiente, isto não aconteceu. E a própria Agripalma vem reconhecer que tinha sido concedido 250 hectares dentro do Parque Natural. Só um segundo, por favor. Eu acho que esta questão deve ser remetida ao Sr. Engenheiro Arlindo Carvalho, Diretor do Meio Ambiente, e ao Sr. Diretor do Parque Obo. Eu devolvo-vos a questão. Bom, vamos. Em princípio, eu gostaria apenas de dizer o seguinte: na realidade, inicialmente, o processo não seguiu totalmente, portanto, os trâmites necessários que deveria seguir. Como sabe, antes de iniciar um projeto desta natureza, o normal seria submeter primeiro um estudo de impacto ambiental, para que o estudo fosse avaliado e depois, posteriormente, a Agripalma, portanto, a empresa, portanto, iniciasse as suas atividades. Na realidade, foi feito ao contrário. Portanto, as atividades tiveram início, não é? Portanto, a abertura das áreas. Quando fomos, portanto, tivemos, portanto, a informação daqui estava-se a abrir a área no sul, então fizemos todos os trâmites necessários para conhecer, na realidade, o que estava a passar e as áreas que tinham sido entregues e também a necessidade de um estudo do impacto ambiental. Eu penso que pode ser que seja por um desconhecimento, porque na realidade o estudo de impacto ambiental tinha sido feito, mas não tinha submetido a instituição competente para a sua avaliação. O estudo tinha sido entregue à Direção da Agricultura, mas não chegou à Direção-Geral do Ambiente para avaliação. Depois de várias discussões e análises conjuntas, o estudo foi submetido, não é? E nós avaliamos o estudo e no entanto, também a equipa de avaliação teceu algumas considerações. É verdade que, na altura, não conhecíamos bem o limite dos terrenos que tinham sido entregues, e depois de uma análise mais profunda, demos conta que havia partes que pareciam estar dentro do parque, e neste caso chamamos a atenção de que era necessário, portanto, retirar a equipe. E as coisas foram revistas sem problemas nenhum. Engenheiro Aurélio Rita, quer acrescentar alguma coisa ou a explicação do engenheiro Arlindo Carvalho é suficiente? É naturalmente que nós temos, de acordo com disse o diretor-geral da Agricultura, áreas abandonadas, que todos nós conhecemos, né? Então, essas áreas
floristicamente, têm características quase idênticas à floresta, a algumas áreas do parque. Falando da zona de Ermelinda, zona do Monte Carlo. São duas áreas que fazem parte da zona tampão. Zona tampão é uma zona que dá acesso à área do parque, ao limite da área do parque. São essas zonas que foram concebidas no quadro do programa Agripalma para a implementação do projeto. E que não deveriam ter sido. Não deveriam ter sido, não, porque não são área do parque, não fazem parte do parque. Peço desculpas. Não fazem parte Mas do por parque. alguma razão, acaba de dizer o engenheiro Carvalho, Agora- que revista a questão, se Não. se O recuou que em relação o engenheiro Arlindo Carvalho frisou aí era a confusão entre desconhecimento dos limites e da área concedida. Posso ser jornalista? Engenheiro Carlos Pires dos Santos, o senhor, enquanto diretor-geral da Agricultura, afirmou que em momento algum foi concedido terreno dentro do Parque Eu acho estranho. à Sim. Agripalma. Eu acho estranho. Mantém essa posição Eu não tenho. depois do que foi dito Eu não pela tenho. doutora Eu não Celeste tenho. Deus Eu não livre. tenho. Este Não tenho. documento foi apresentado pela Agripalma e são informações que foram solicitadas pela Direção do Ambiente e vem a própria Agripalma reconhecer isto. Está O que é aqui, que está em causa? devidamente O que é que está em documentado, causa? vem dizer portanto, que lhe tinham sido atribuídos 250 hectares dentro do Parque Natural. Está aqui Quem é que documentado. atribuiu? Quem? O Estado, quando concessionou, e neste caso o Ministério da Agricultura, porque quem tem o domínio sobre as flores, o contrato de concessão, enfim, quem era suposto conhecer os limites do Parque Natural, conhecer a zona tampão, e quando se diz que a zona tampão é uma floresta secundária, porque nós também estudamos estas coisas, não é a nossa área de especialidade, mas fomos estudar. A zona tampão também é uma zona, e isto está em vários documentos, vários estudos internacionais, que é uma zona rica em biodiversidade, que existem espécies endêmicas na zona tampão. A galinhola e a angioló, onde é que estão? Existem estudos de biólogos, a BirdLife, quando esteve em São Tomé, surpreendeu-se, veio precisamente fazer estudos sobre as espécies endêmicas, foi surpreendida pela Agripalma e tentou saber que instituição é que é. E nós temos, a BirdLife pediu-nos para dizermos aqui que estão a nos assessorar e eles lá fora já levantam essa questão há muitos anos. E nós, enquanto agora estamos a despoletar aqui, provavelmente pessoas que gostam mais de São Tomé do que alguns de nós, já têm discutido essa questão. E, portanto, a zona tampão não é só, apesar de ser uma floresta secundária, também serve para proteger o acesso fácil ao parque. O corte de árvores no parque, a exploração de vinho da palma, apanhar o búzio, cortar madeiras. Portanto, é uma zona, apesar de não ser uma floresta primária, ela tem uma finalidade de proteção do próprio parque e nesta zona existem estudos documentados, existem lá espécies endêmicas. O estudo de impacto ambiental feito para a Agripalma identifica as espécies endêmicas, diz quais são, onde é que elas estão localizadas, se estão a ser protegidas. O estudo de impacto ambiental diz-nos quais são os produtos, os inseticidas, os insumos que estão a ser utilizados, se cumprem os padrões Vamos internacionais. transferir essa questão para o diretor do Meio Ambiente. Engenheiro Arlindo Carvalho. Nós por temos que favor. ter um certo cuidado. Nós podemos considerar todo São Tomé e Príncipe como uma área, uma ilha rica em biodiversidade. Se nós falarmos das aves, portanto, quero dizer que ao nível das florestas da Bacia de Congo, São Tomé e Príncipe ocupa o primeiro lugar em aves endémicas. Portanto, o que é Mas não se necessário... chegará a falar, neste caso, de espécies criticamente ameaçadas ou de espécies ameaçadas? As espécies em endémicas, risco? de forma geral, são espécies
Neste temos caso, que ter muito cuidado. São espécies únicas. Algumas delas, a galinhola e o Exatamente. angeló, Tá bem. portanto, só existem em São Tomé Exatamente. num número reduzido, Perfeito, tá uma população de 50, por exemplo, e nós vimos o documento da resposta da Direção da Agricultura que diz que alguns morros já desapareceram. Provavelmente algumas dessas aves já não estarão nos seus habitats. Eu agradecia que deixasse agora, por favor, a doutora O que é Oliveira necessário, vai responder. pois, Obrigada. porque nós temos que ter muito cuidado ao analisarmos a questão do ambiente de desenvolvimento, porque o ambiente não pode constituir um obstáculo para o desenvolvimento não pode ser também, não pode fazer-se degradando o ambiente. As duas coisas têm que ir de mãos dadas. Se nós, na realidade, temos uma riqueza florística e faunística bastante grande ao nível do nosso país, e se nós, na realidade, quando estamos a fazer, portanto, algum investimento, o que temos que ter cuidado, na realidade, é prepararmos o estudo de impacto ambiental, verificarmos todas as medidas que mitiguem os impactos negativos, de forma que as coisas possam ir juntas. Porque se nós podemos proteger... Eu pergunto, por exemplo, o estudo de impacto ambiental, o que é que recomenda? O estudo de impacto ambiental recomenda uma série... nós recomendamos uma série de atividades para a Agripalma para minimizar, portanto, os impactos. Nós quem? A equipa que avaliou o estudo de impacto ambiental da Agripalma. A equipa de avaliação. Exatamente. Entre elas, nós temos, por exemplo, aqui, posso dizer algumas medidas de mitigação propostas, que a Direção da Floresta deverá acompanhar todo o processo de abertura do terreno para a plantação de palmeiras e farão um inventário das principais espécies a serem derrubadas. A Agripalma deverá proceder ao plantio da mesma quantidade de espécies nos locais a serem indicados pela Direção da Floresta, com vista a manter o equilíbrio ecológico do país. Só um segundo, Direção de Floresta, essas duas questões têm sido respeitadas? Portanto, obrigado. Portanto, essas duas questões levantadas como medidas de mitigação. Mitigação dos efeitos e do impacto, sim. Ambientais, portanto, sobretudo na Zona Sul, nós estamos a criar as condições para tal. Uma dessas medidas, portanto, passam, portanto, pela instalação, portanto, de viveiros na Zona Sul do país. Está tudo mais ou menos encaminhado. Este vírus, portanto, será colocado junto da Delegação Regional de Angulares. O objetivo fundamental é produzir plantas essas que não só servirão para as comunidades próximas a Angulares, mas sim para as outras comunidades, portanto, mais a sul de Caué, direta ou indiretamente afetadas, portanto, pelo projeto. Nós estamos a falar de que vírus, por exemplo, o número de espécies, portanto, bastante frequente naquela zona, pelo menos antes do projeto. Estamos a falar, por exemplo, de gugu e outras espécies, portanto, de valor comercial, que entram, portanto, nas exportações, portanto, no projeto de silvicultura. A Gerardo Carvalho podia continuar com... podia enunciar mais algumas medidas de mitigação. Fica proibido o corte nas bemas dos rios, riachos ou qualquer outra lagoa existente na zona. A Agripalma deverá deixar uma margem de 40 metros de cada lado dos rios, riachos ou lagoas, com vista a manter a vegetação e preservar o ecossistema das mesmas. Esta margem, digo, peço desculpas, tenho que interromper, mas temos fotos que não estão a ser respeitadas. Porque nós temos equipa que monitora, gente do local que nos dá informações e temos fotografias que não estão a ser respeitadas. Não só os cortes à beira dos rios, mas também a desmatação no cume. As nascentes, neste momento existem nascentes a céu aberto. Eu depois farei outra medida. A Agripalma deverá deixar as vegetações que se encontram nos cimos dos montes ou colinas, criando pequenos nichos ecológicos no meio dos pomares. Fica proibida a utilização de produtos fitossanitários nas proximidades dos rios, riachos ou lagoas, tomando como limite a zona de proteção acima referida. A Agripalma deverá desenvolver o sistema de proteção e enriquecimento de solo através de técnicas biológicas e espécies de gramíneas ricas no enriquecimento de solos. Os depósitos de resíduos devem ficar localizados longe dos rios, riachos ou lagoas e deve-se proceder à reutilização máxima dos resíduos aproveitáveis, tanto para o enriquecimento dos solos como na possível produção de energias. Portanto, são um conjunto de medidas que nós tomamos. De que meios dispõe enquanto entidade fiscalizadora
e responsável pela monitorização, fiscalização e implementação dessas medidas, de que meios dispõem os organismos aos quais foram acometidas essas competências de as executar? Nós temos uma equipa de acompanhamento, de seguimento e avaliação da implementação das medidas de mitigação. Na realidade, esta equipa tem feito algum trabalho, não com a frequência que devia ter feita, porque também não temos os meios suficientes para poder deslocar e estar permanente no terreno e portanto, a verdade é que também constatamos que nem todas estas medidas estão sendo, portanto, implementadas por Agripalma. Por exemplo? Portanto, a proteção dos cimos do monte, dos montes e deixar os nichos ecológicos. À margem dos rios, de uma das visitas que fizemos, estavam-se a deixar as margens dos rios. Nos rios que nós visitamos, quando fizemos o seguimento e acompanhamento da situação, alguns rios tinham sido, portanto, os rios estavam a manter esta medida. Agora, não sei se nos últimos. A verdade é que a velocidade dos cortes tem sido bastante grande, que muitas vezes a própria equipa de fiscalização não tem a capacidade de acompanhar porque basta ir uma semana, na outra semana seguinte, quando voltam, já muitas áreas estão cortadas. E, portanto, a capacidade de acompanhamento e de fiscalização é de facto reduzida. É reduzida. Não têm capacidade para acompanhar o ritmo da desmatação. É reduzida em vários aspectos. Em primeiro lugar, porque não temos os meios, que eu digo, o combustível suficiente para deslocar a Zona Sul com a frequência que deveria ser feita. Não temos. Então faz, na realidade, quando consegue estes meios, não é? E depois também, basta estar 2 semanas sem ir, quando portanto, a velocidade na realidade de cortes é bastante avançada e tira-nos esta. Mas temos feito a pressão para que a Agripalma cumpra com o que está estabelecido, com as medidas de mitigação propostas. Mas, na verdade, que também não tem sido cumprida na sua totalidade até agora. A questão referida no documento divulgado pela Direção-Geral da Agricultura, que refere o assento não só no impacto ambiental, mas também no impacto social, na criação dos postos de emprego, a perspectiva do número de postos de emprego que virão a ser criados e que foi, aliás, referido na primeira reportagem. Fala-se neste momento em 800 postos de emprego. Confirma? 800 postos de emprego? Média de 800. A média de 800. Mas antes disto, eu queria fazer algumas observações relativamente à intervenção da senhora Celisa, doutora Celisa. Eu acho que o mais relevante nisso tudo é nós hoje constatarmos que dos 5.000 hectares que se fala, que vem nas fontes, dos documentos escritos e ditos, isso não corresponde à realidade. Nós neste momento estamos a trabalhar para 3.000 hectares de terreno na Zona Sul. Eu gostaria só de fazer lembrar que uns anos atrás, só aquelas duas empresas teriam 5.800 hectares cultivados com cacau, café e palmeiras. Mas nos termos, Sr. Engenheiro, nos termos do acordo de concessão celebrado entre o Estado e a Agripalma, foram concedidos à volta de 5.000, era suposto serem concedidos cerca de 5.000 hectares. 4.000 em São Tomé, 1.272 no Príncipe. Sim. Está a dizer que neste momento estamos a trabalhar para atingirmos 3.000 toneladas. Porque não 3.000 toneladas, 3.000 hectares de terreno. Porquê? Porque não existe mais área disponível. o movimento civil tinha conhecimento desse facto? Não pode ter. Nós não temos conhecimento deste facto, mas se todo o processo da Agripalma fosse transparente,
provavelmente não haveria necessidade de estarmos cá hoje a discutir a situação da Agripalma, porque todas essas situações teriam sido devidamente acauteladas. E nós não estamos contra a Agripalma, é bom que isto fique claro, e nós não queremos que a Agripalma deixe de elaborar e deixe de prestar, de garantir os postos de trabalho aos nossos concidadãos da Zona Sul. O que nós queremos e o que nós exigimos dos nossos governantes e dos nossos dirigentes é que respeitem o cidadão, respeitem o povo que lhes confere o mandato, porque os nossos governantes têm o mandato do povo para governar e eles têm a obrigação de, na persecução do interesse público, fazerem as melhores opções do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento do nosso país. Onde é que esses princípios não foram observados? E, portanto, estes princípios não foram observados desde o início do processo Agripalma. Não sei se os senhores têm conhecimento dos contratos de concessão e de investimento, hoje já é mais ou menos público, mas isto já foi bastante secreto, não é? Portanto, não era fácil ter-se acesso a esses documentos, para dizer que o Estado de São Tomé